vamos começar no básico. A gente vai falar, na primeira aula você vai aprender o quê? A base da luta, né? Quando a gente fala do Muay Thai, do kickbox, do boxe, você vai primeiro aprender a base da luta, vai se posicionar direito. E aí você vai fazer, em qualquer uma dessas modalidades, o jab e o direto, certo? E no jab e o direto, são golpes em linha reta de longa distância. Então você vai fazer a extensão do teu braço até a mão atingir o teu oponente. Então você, de cara, tem que ensinar o básico para o teu aluno. Então vai ser, falando isso, estou falando com o professor, mas quem for fazer a prática tem que cobrar isso para o professor também, que é aprender o movimento, como eu não me machuco fazendo esse movimento. Então são etapas, são fases. Primeiro, a gente vai fazer o jab. No jab, primeira coisa que eu vou fazer na base da luta é girar, aprender a fechar a mão. Fechei a mão, eu tenho uma ativação aqui no antebraço, da cadeia toda, e isso vai me sustentar aqui, ó. Meus tendões vão ficar firmes e eu não vou correr o risco de fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó, na hora que eu vou atingir o alvo, nem isso aqui, certo? Então, não, a primeira coisa é explicar para o aluno que tem que ficar firme o punho, ó. A diferença de você deixar o punho firme não é o punho cerrado, né? O punho não pode ficar cerrado assim, ó. Olha como ele está totalmente cerrado. Eu vou ter que distribuir melhor meus tendões, ó. Eu distribuo meus tendões para ficar mais efetivo, pensando nos ossos da minha mão na hora de atingir o alvo. Se eu só cerrar o punho assim, ó, olha como é que fica. Meu dedo por cima dos dedos, tá? Então eu posiciono o polegar de uma maneira efetiva para isso daqui poder encostar no meu adversário. Eu não fecho assim, eu faço assim. Eu tenho uma pré-ativação do braço. E a partir do momento que eu tenho a ativação do braço, na hora de soltar o golpe é importante, tá? Não é o tempo todo, a gente não luta o tempo todo com as mãos fechadas, mas na hora de soltar o golpe, eu tenho que estar com essa força de prensa aqui, certo? Pensando nisso, a segunda coisa a se ensinar é fazer o giro do punho. O giro do punho e a volta. O giro do punho e a volta. O giro do punho e a volta. Por quê? O braço não pode esticar lá e ir para frente, tá? O giro do punho é o que vai prevenir a lesão, que é o que a gente chama de chicote de olecrano. O olecrano é aqui no cotovelo. Você vai fazer a hiperextensão do teu braço para cá e fazer esse chicote. Esse movimento de chicote é o que dá lesão. Então muitas vezes o aluno está reclamando de dor nos cotovelos, dor no braço, ele vai parar de treinar, vai achar a prática do esporte perigosa, vai fazer mal para ele, talvez cause uma lesão que seja irreversível. Então tem que ter muita responsabilidade. É um golpe simples, o jab, mas ele tem que ser pensado para o aluno, para ele ter essa consciência. Então o giro do punho, na hora que acerta o golpe e volta, acerta o golpe e volta, acerta o golpe e volta. Isso é antes de ensinar o cara a girar o quadril para ter potência, porque se ele gira o quadril, tá? Ele gira o quadril, ele dá potência para o golpe, gira o pé, dá potência para o golpe, e a mão dele está frouxa, vai ser todo o impacto do corpo dele, do peso dele em cima do punho que vai machucar o punho dele. Então a gente tem que pensar, não é só na potência do golpe, mas é na prevenção da lesão. E aqui com a musculatura ativada, ela me possibilita, a partir do momento que eu faço o giro, ela me possibilita o retorno. Se eu tiver isso aqui relaxado, eu não consigo retornar, minha mão fica lá. Ou seja, eu vou ter que usar só a parte de trás do meu braço e a escápula para trazer o meu braço de volta. Então eu pré-ativado aqui, eu consigo fazer o movimento de voltar. Então muito aluno não consegue fazer isso aqui, o braço fica porque ele não está ativado, ele está relaxado. É importante falar que eu estou com as mãos livres para vocês poderem enxergar todas as minhas articulações, e é isso que tem que estar. Se faz de luva, vocês não estão enxergando. Eu tenho a prática de consigo bater no saco sem luva. O ideal é o aluno fazer isso com as luvas para se proteger, mas não pode ficar refém da luva. Então, se você está vendo que o aluno não está girando os punhos, e você também, como aluno, não está fazendo o giro do punho da forma correta, vai ter lesão. Não adianta pensar em quadril, em potência, fazer barulho no saco para ficar bonito, e na hora de você cuidar da tua saúde, você está com o braço todo errado, tá? Então, punho firme para preservar a articulação do punho, preservar
o cotovelo. Essa é a força. No direto é a mesma coisa. Giro o punho e volta. Giro o punho e volta. Eu calculo a distância. Eu tenho que primeiro entender a distância do golpe até onde meu braço vai. Se eu chego muito perto e vou fazer o jab, ó, meu braço não estica. Se meu braço não estica, eu jogo pressão no meu ombro. Eu jogo pressão no meu ombro. Jogo pressão no meu ombro vai se machucar. Eu vou ficar com lesão no ombro. Então não é só a efetividade do golpe. Eu penso em soltar o golpe com potência, com eficiência, usando envergadura, sendo importante para o aluno ter um combate mais eficiente, sim, mas na prática do esporte, batendo no saco, tem que estar atento com a distância, porque se ele estiver fazendo isso de muito perto, aqui ó, o aluno vai sentir o quê? Vai sentir dor nos ombros, vai sentir dor muscular. Ah, mas eu sinto dor no ombro porque a própria prática do esporte é normal. Não é normal. Na luta, em qualquer luta de striker que você for ver, pode ser qualquer uma, não precisa ser nem boxe, nem muay thai, nem kickbox, pode ser qualquer uma. Com golpe em linha principalmente, quando você fala de movimento com o braço, golpes com os braços, as tuas escápulas têm que estar soltas. Tuas escápulas soltas, você não faz uso do trapézio, então teu ombro não está tenso. Se o seu ombro não está tenso, não tem por que você sentir dor no ombro, não é normal sentir dor no ombro. Claro que você no começo vai sentir dor porque você não tem a consciência corporal para fazer a desativação do teu trapézio. E no dia a dia das pessoas normais, comuns, é mais comum as pessoas ficarem sentadas. Se as pessoas estão sentadas na frente do computador, é difícil fazer a contração, o controle da contração muscular do ombro. Ah, tem que me preocupar com a vida do aluno lá fora, se ele está muito sentado, você tem que se preocupar. Então, se o seu público não é um atleta, não é de atleta, você tem que se preocupar com a vida do seu aluno. É a Dona Maria, que faxina, é o seu Zé, cobrador de ônibus, ou é a empresária, ou é o milionário, administrador. São todas pessoas normais, eles não são atletas. Então, esse nível de consciência corporal, você tem que transferir para eles, porque no dia a dia deles eles não têm. Certo? Então, quando você for corrigir, ou quando você for se autocorrigir, né, eu falando com o professor e falando com o aluno aqui, a distância do saco, ó, estou vendo que não está muito perto, manda o aluno se afastar para poder esticar, não precisa parar a aula e explicar isso tudo para ele, mas em algum momento você precisa ter a conversa com o aluno. É muito importante no final da aula ter um feedback, corrige na hora, fala para ficar distante. No final da aula, 5 minutos, 10 minutos de conversa é o suficiente para dar um feedback e explicar o porquê que a distância do golpe tem que ser controlada. Não é só, de novo, não é só pensando na efetividade do movimento, na questão do combate. Então, uma coisa que a gente tem que quebrar muito na prática esportiva e isso acontece muito com os professores de artes marciais, é pensar só na eficiência do golpe. E querer que o aluno execute o golpe como se ele fosse um outro lutador, um outro atleta. Ele não vai fazer isso. Você tem que pensar na vida da pessoa, tem que pensar nas funções articulares dela, na saúde, se está com consciência corporal, se está fazendo ativação do pé ou não. Um aluno que não está conseguindo pisar direito, você não precisa expulsar ele da academia, né? Isso você vai fazer com um exercício específico do pé. Né? Então não ensina para ele a jogar o quadril antes de dizer, e nem faça isso se você está treinando, começando, se você está vendo que não está, e vai feedback para o professor, ó. Se o teu braço não está girando, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Se o braço não gira, ele não volta, mas porque ele volte, ele não volta. Tem que girar o punho para ele voltar. Se eu bater e tirar, ó, ele não vai voltar. Ó. O braço reto, sem fazer o giro, ele para, a mão para, ela não volta. Eu tenho que fazer o giro para ela voltar. Ela volta. Se for contínuo, vai ter o tal do chicote de elétrico. Isso vale para qualquer outro esporte que envolve extensão do braço. Tênis, vôlei, mas aqui a gente está falando de luta. Então tem essa preocupação aí com seus alunos e com o teu professor. Cobra dele a movimentação correta, não só a efetividade do golpe, mas também a prevenção das lesões. Aí. Boa.